Olá, eu me chamo Marcos Fabrício. Por gentileza, desde já agradeço a sua gentil e estimada atenção. Gravo este vídeo pela iniciativa de falar de um assunto muito importante para a nossa sociedade, a questão da saúde mental. Quero dizer primeiramente do meu lugar de fala. Fui diagnosticado com transtorno bipolar, sou usuário de serviços psicológicos e psiquiátricos, faço uso de medicação justamente porque acredito que preciso de uma manutenção continuada do meu temperamento. Ou seja, a psique humana é muito complexa e ela não se faz em um cuidado solitário. Eu não acredito no conceito de independência e também não acho muita razão no conceito de soberania. Eu prefiro entender a sociedade dentro de uma rede interdependente de atenções e cuidados. Tanto é que, para mim, a norma maior não é necessariamente a lei, mas o cuidado e o respeito. Por isso, pessoal, muitas das vezes, quando a gente pifa ou experimenta algum tipo de tormento em demasia, aquele tipo de sofrimento que atazana o nosso juízo, quando isso acontece, é necessário que a gente se cerque de muitos cuidados. E às vezes a gente sozinho não consegue dar conta da carga. Por isso, pessoal, é importantíssimo pedir ajuda, pedir socorro, ok, pessoal? Não fiquem com a batata quente na mão sozinha. Existe tratamento, existe uma possibilidade do ser humano acessar uma qualidade de vida maior, e essa qualidade de vida maior é muito importante quando nós temos o amor, que é fundamental, não é isso? Mas também toda uma gama, de serviços profissionais. Nós precisamos também, não só da espontaneidade, não só do afeto, que são valores importantíssimos, virtudes de doação, apreços solidários, e também manifestações de admiração, mas também precisa entrar em campo, todo aquele cenário que vem, evidentemente, dos estudos médicos, clínicos, até porque nós somos organismos biopsicossociais. E eu coloco aí também que nós somos seres inventivos, Ou seja, é um procedimento que muito nos qualifica e nos diferencia no cenário da vida do mundo, que é o fato da gente gerar fantasia, E a fantasia, ela é um componente importante, Porque é dela que vai justamente levar, o ser humano, diante da imaginação, gerar a realidade. Qual é o problema? O problema, pessoal, é que nós temos, em alguns momentos, zonas de confusão muito bruscas. E essas zonas de confusão muito bruscas pode fazer com que a gente, digamos assim, acabe desviando de dúvidas, encontrando certezas dentro de uma lógica interna acachapante. Era como se a gente colocasse ponto final em todas as reticências que se apresentam no meio do caminho. Essa situação, ela acaba sendo conhecida, dentro de um certo vocabulário, como surto psicótico, E esse tipo de situação, de experiência, que eu prefiro chamar de implosão subjetiva, E essa implosão subjetiva, ela vai, evidente, demarcar uma explosão existencial. Evidentemente que nós temos aí possibilidades de compreender isso dentro da filosofia, dentro da psicologia,
dentro das ciências humanas, né? Mas as ciências da vida, né? E também toda a composição, né? Que também vem ali das ciências exatas, né? Quer dizer, toda essa dimensão que cerca a nossa necessidade de exatidão, vem também perceber que toda a precisão que a gente alcança vem de uma medida de natureza subjetiva, porque a medida, ela não é a verdade em si, ela é a linguagem sobre um tipo de verdade que a gente acredita. Então, aí está o nosso universo de crenças, ok? Eu estou falando muito sobre isso porque me interessa muito tocar no assunto que vem aí à tona, né? O tempo todo fala-se muito de normalidade e também de loucura. Eu costumo dizer, pessoal, que a normalidade é a supremacia das margens sobre o rio, enquanto a loucura é a supremacia do rio sobre as margens. E aí eu estou me inspirando no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Eu gosto muito de usar, né, a imagem poética, porque eu acho que ela suaviza um tipo de situação abismal que coloca muitas das vezes a gente apavorado quando experimenta um distúrbio mental, né? Um certo surto-circuito, né? Um choque das nossas dimensões mais racionais, né? Também um certo travamento, né? da energia emotiva que também nos guia, né? Um outro ponto que eu também acho interessante é que quando se fala muito da loucura, né? Ela evidentemente recebe logo um tratamento de choque, né? Logo um certo exército, né? Que enquadra ali no componente apenas patológico, né? Coloca-se a paixão, né, como sendo uma manifestação doentia, e a gente perde de vista o patos como energia vital, né, como o tesão de viver, eu gostaria de chamar assim. Pois bem, né, pessoal, então, quando a gente fala da insanidade, que é um aspecto realmente delicado, que é preciso ter realmente todo tipo de cuidado, né, que vai desde uma terapia, que vai desde uma consulta psiquiatra até uma internação. A internação é a hospitalização que a nossa demanda subjetiva precisa, né? Nós temos uma demanda objetiva, orgânica, e nós temos uma demanda subjetiva, psicológica. Então, quando nós estamos falando da internação, né, é um cuidado maior, mais, digamos assim, vigilante, que se precisa ter dentro de uma estrutura diante de um sujeito que está numa experiência de fragmentação exaustiva, ok? Então, nesse sentido, evidentemente, dentro de, né, cuidados, né, civilizados, né, dentro de uma estrutura humanista, né, dentro do trabalho fundamental de uma ciência séria, né, dentro, evidentemente, do respeito aos direitos humanos, né, nós estamos colocando aí a internação como um componente que pode fazer parte da dinâmica dos cuidados de saúde mental que o ser humano precisa. Eu falo abertamente que precisei de internações e digo que quando eu não conseguir segurar a onda, eu vou buscar sim todo o aparato institucional que possa evidentemente me qualificar a ter de novo a minha autonomia mais saudável, ok? Na atual conjuntura, eu quero dizer que eu tenho um profundo respeito pela normalidade e me sinto muito bem fazendo as pazes com as minhas loucuras, né? Até porque muitas das vezes, quando a gente coloca ali o aspecto do delírio e o aspecto das alucinações, né? São situações em que tudo aquilo faz tanto sentido, né? Uma lógica interna
avassaladora, né? E essa sensação, ela evidentemente interrompe, né, as ligações com a saúde, né? E o que eu entendo como saúde? Eu entendo a saúde como qualidade de vida, né? Uma vida expressa no maior procedimento de plenitude possível, né? Falando ainda sobre a insanidade, eu não estou tratando aqui insanidade logo loucura, nem insanidade logo não preenchimento dos requisitos da normalidade. Até porque, o que é normalidade, né? Normalidade a gente convenciona chamar simplesmente de uma sociabilidade sóbria. Digamos que essa seja a normalidade. Uma sociabilidade sóbria, com uma certa intenção de harmonia, né, e coesão entre as várias partes que compõem a vida no mundo, né? Um ponto que eu queria também chamar a atenção é que o que eu estou chamando de insanidade, certo? São as opções que o indivíduo e a sociedade adotam perigosamente no sentido de se alienarem da interioridade e da diversidade que estão presentes no mundo. Então, para mim, a insanidade ela está aí, né? Primeiramente, são isso que eu chamo de insanidade passa primeiro pelo não exercício do autoconhecimento e, por outro lado, por uma certa apatia ou até uma certa cilada individualista que faz a gente não exercitar os nossos sentimentos de alteridade, de empatia, de amorosidade, de acolhimento, né? Então, é quando a gente perde a dimensão do grande outro, né? Para usar aqui uma expressão de Emmanuel Levinas, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção, isso tudo são instrumentos que eu busco para poder me entender melhor, né? E isso acho que pode muito também ajudar, né, vocês aí, porque quando a gente está diante de uma depressão, né, a depressão eu chamo a depressão de cinza permanente, né? E eu chamo, né, a bipolaridade de preto e branco constantes, né? Então, a bipolaridade é uma dicotomia doentia, né? E a depressão, ela nos coloca dentro de uma indignação peso pesado, né? Então, essas questões são importantes para a gente ver. Um ponto também que eu queria chamar a atenção, né, gente, é que talvez essa capacidade que eu tenha desenvolvido de narrar, ela vem justamente da crença na linguagem, né? A linguagem é a atividade que a gente tem de se fazer entender por símbolos, né? Nós temos toda uma simbologia importante, né? Por exemplo, esses componentes psíquicos que podem nos confundir, podem agitar demais os nossos critérios, né, de decisão, vêm de elementos do inconsciente. Eu costumo dizer que o inconsciente é a nuca, né, da nossa personalidade. E a consciência são os olhos, né, da nossa personalidade. E muitas das vezes o que se passa por aqui, né, e que já começa a gerar certos abalos, né, existenciais, enquanto eles estão aqui, a gente comumente não tem como observar, porque não está diante dos olhos da gente. Mas como aqui já faz parte do corpo, né, falando aqui da nuca, como a nuca já faz parte, a gente tenta ao longo da maturidade aperfeiçoar as nossas leituras, né, de personalidade. Ou seja, era como se a gente tivesse um semáforo interior em que a gente desenvolvesse ali certas
técnicas, entre aspas, para poder melhor obedecer o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho dos nossos impulsos e sentidos, tá? Um outro ponto também que eu gostaria muito de chamar a atenção é que normalmente, né, o que abala a saúde mental está também ligado, né, a certo estresse, né? E estresse é uma coisa, cansaço é outra, né? O cansaço está ligado a atividades que te dão prazer e você está ali, né, ganhando, né, um estímulo pelo empenho pelo qual você ali se dedica, e a partir dali há um gasto de energia e o cansaço naturalmente ocorre. Mas o estresse não, né? O estresse ele é normalmente ligado a atividades obrigatórias, coisas que a gente não quer fazer e a gente não encontra uma maneira de se livrar de coisas chatas no sentido extremamente prejudicial. E quando isso acontece, esse sentimento de estresse, por exemplo, né, as injustiças da vida, né, a pobreza, né, as dificuldades materiais, os tormentos espirituais, né, as crises afetivas muito extremas, né, tudo isso leva a gente a viver uma mini-vida, uma subvida e uma microvida. Com isso vem a tristeza, como diria Spinoza, é justamente a sua existência rebaixada, e a gente perde o contato com a alegria, que é a nossa existência promovida, ok? Então isso também é importante de ser dito. Eu queria, por gentileza ainda, né, pessoal, por gentileza, dizer para vocês que a saúde mental também ela tem uma relação muito forte com os princípios de censura e também de liberdade, né? A liberdade ela precisa ser desenvolvida dentro de uma responsabilidade que vai qualificar a expressão dos nossos desejos, das nossas necessidades, dos nossos prazeres e até dos nossos desprazeres. Às vezes o grande problema é que nós apenas estamos voltados para uma gramática do prazer e acaba que a gente vê como algo ruim a frustração, né? Quando na verdade, né, a frustração nos ensina a perceber que em muitos momentos as nossas expectativas estão muito altas, e quando as nossas expectativas estão muito altas, a gente acaba mesmo se decepcionando, né? Então, eu costumo dizer, né, que enquanto o sim nos contenta, o não nos humaniza, né? É evidente que a gente também quer felicidade, quer tranquilidade, quer calmaria, a gente quer ser aceito, quer ser amado, quer ser compreendido, tudo bem. Isso faz parte também da nossa necessidade de amar e ser amado, né? E também dentro dos nossos mecanismos de sociabilidade. Penso eu, né, que aquela água de coco que a gente tanto busca, ela vem da subida, né, no coqueiro, na verdade. Então a gente não pode esquecer que desfrutar de uma água de coco passa pelo trabalho de quem, com esforço, subiu o coqueiro e desafiou a lei da gravidade, né? Bem, pessoal, para vocês não se cansarem mais de mim, eu quero muito agradecer a oportunidade de conversar sobre esse assunto, né, da saúde mental. Quero reforçar aqui mais uma vez, gente, por favor, não fiquem com a vaidade, não durmam com seus tormentos, não faça amor com
com a sua, digamos assim, não faça amor, né, com a sua dor, sabe? Não se acostume com a dor, sabe? Perceba a dor como a melhor amiga que nós temos para transformar as nossas atitudes e viver com saúde, ok? Então, pessoal, todo cuidado que tiver dentro dele ali um estudo minucioso, né, tiver ali uma competência, uma habilidade, né, evidentemente ali traços de uma fé, né, pessoal, de uma fé positiva, de uma fé do bem, né, tudo isso evidentemente, né, ajuda na química combinatória dos cuidados que a gente precisa, ok, pessoal? Então, um forte abraço, um beijo grande em todos vocês. E eu vou falar aqui a lá Paulinho Cintura. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.